gente, eu sou a Paty e esse é o segundo vídeo do livro A Tormenta de Espadas, das Crônicas de Gelo e Fogo. Então, mês passado eu li a metade do livro, até a página 412, e continuei a leitura só nesse mês. E eu vou dizer pra vocês que esse livro foi o meu favorito até agora da série. Apesar do livro ter mais de 800 páginas, eu achei a leitura muito rápida, porque esse é o livro dos acontecimentos. Após a metade do livro, cada capítulo sempre tem um acontecimento chocante que te deixa muito entusiasmado durante a leitura. Então, se esse livro está te intimidando a começar a ler a série ou a continuar a ler ela, não desanime, porque tem muitas coisas nesse livro, ele é recheado de conteúdo, ele não é em nenhum momento cansativo. Pra mim, ele foi uma leitura muito rápida, uma leitura assim que fluiu muito bem por causa de todos esses acontecimentos. Eu digo pra vocês, não desanime, porque esse livro é realmente muito bom. Eu acho que ele é o melhor da série, é o que muitas pessoas falam, e pra mim também ele foi o favorito até agora. Eu vou contar pra vocês as coisas que eu mais gostei no livro, então se você ainda não leu ele, eu vou dizer que esse vídeo contém spoilers. E se você não viu o primeiro vídeo que eu falo da primeira parte do livro, vou deixar linkado aqui nos cards e também na caixa de descrição. E se você está começando a ler a série agora, também vou deixar o link da playlist de Lendo as Crônicas de Gelo e Fogo para você ir acompanhando as minhas leituras desde o primeiro livro. Então, começando pelo acontecimento mais bombástico que entrou de cara quando eu comecei a ler a metade do livro, que é o Casamento Vermelho. Eu achei muito interessante ver o quanto a Caitlyn estava com medo e desconfiada durante o casamento. Ela ficava o tempo todo pensando que o Robb podia falar alguma coisa ou fazer alguma coisa que pudesse ofender o velho lá. E então você conseguia sentir essa apreensão dela durante a leitura. Eu acho que todos os leitores também leram dessa forma, meio que desconfiados. Pra mim, que já sabia o que ia acontecer por causa da série de TV, eu ficava buscando em cada palavra alguma pista que mostrasse o que ia acontecer depois. E eu acho que eu consegui aproveitar bastante a leitura mesmo sabendo que todo mundo ia morrer. E com certeza esse é um capítulo bem memorável, bem chocante, porque mata dois personagens importantes durante a série. E a Arya, coitada, quase se encontrou com a família dela, porque após ela fugir da Irmandade Sem Bandeiras, o Conde Caça capturou ela e disse que ia levar ela para a mãe e para o irmão dela em troca de alguns favores, e ela acaba chegando lá no momento do casamento. E o Cão de Caça acaba salvando ela, porque se ela tivesse entrado naquele castelo e ido atrás da mãe dela, com certeza iam matar ela também. Então o Cão de Caça acabou salvando e tirando ela de lá. Mas o que eu mais gostei foi o sonho que ela teve. Quando eu tava lendo esse sonho, eu não tava me tocando do que tava acontecendo. Quando eu cheguei no final, aí que eu percebi e li tudo de novo. Porque o corpo da Catelyn Stark foi jogado no rio nua e a Arya conseguiu encontrar o corpo da mãe dela nesse sonho, onde ela estava dentro do corpo da Nymeria como uma loba, e tirando o corpo da mãe dela do rio. Ela estava junto com outros lobos e acabou fugindo após alguns homens se aproximarem lá do local onde ela estava, e quando ela acordou que ela percebeu que a mãe dela realmente tinha morrido porque ela tinha sonhado com isso. E eu gostei muito disso ter acontecido, esse sonho já me deixou impressionada. Então, quando chegou lá no final do livro, no epílogo, eu fiquei chocada porque eu não sabia o que ia acontecer. Pois aqueles homens que estavam se aproximando de onde a Arya salvou o corpo da mãe dela era a Irmandade Sem Bandeiras, e eles acabaram ressuscitando a Catelyn Stark. Eu já tinha ouvido boatos sobre isso, de pessoas que já leram o livro e falaram que isso não tinha acontecido na série de TV. Mas quando eu tava lendo esse epílogo, eu não tava esperando que ia acontecer isso. Eu pensei que era mais pra frente da história, então eu fui surpreendida. E eu gostei muito do fato da Arya ter ajudado isso a acontecer, então foi uma das coisas que eu mais gostei na história. E ao contrário do Casamento Vermelho, teve outro casamento que me deixou muito feliz, que foi o do rei Joffrey, pois o babaca acabou morrendo finalmente. E esse casamento foi a chave para uma reviravolta tanto na vida da Sansa quanto na vida do Tyrion, porque a Sansa acabou fugindo após o casamento e o Tyrion foi acusado de matar o Joffrey.
E o Tyrion sendo acusado por matar o rei Joffrey acabou encadeando outros acontecimentos incríveis, começando pelo combate do Oberyn Martell com o Montanha. Durante o combate você ficou naquela esperança que o Oberyn ia ganhar e o Tyrion ia ficar livre da condenação, mas como a sede de vingança do Víbora era maior, ele precisava daquela confissão, ele acabou perdendo a luta e de uma forma bem cruel, que também foi outro acontecimento bem chocante durante a história. E depois disso o Tyrion ia ser condenado à morte, mas ele foi salvo pelo nosso querido Jaime, que também mostrou nesse livro que ele realmente mudou, que ele é uma pessoa boa, além de ele ter salvado a Brienne lá daquele urso, que também foi uma cena que eu gostei bastante. E essa fuga acabou levando a outro acontecimento incrível, que foi ele lá se vingar do pai dele. Ele é um personagem muito corajoso, muito determinado, eu gosto muito dele. E ele acabou encontrando a Shae lá dormindo com o pai dele e acabou matando ela. E depois foi lá e matou o pai dele sentado realmente no trono. E mais uma vez esse personagem acabou se destacando muito na história e ele continua sendo, acho que, o meu personagem favorito. E a Sansa foi com o Mindinho, então, morar lá com a tia dela. E eu achei essa parte bem chata. A tia dela é uma louca e acabou caindo lá na Porta da Lua. O Mindinho matou ela. E eu agora não faço a mínima ideia do que vai acontecer com a Sansa, porque a série de TV se desviou da história do livro em relação a ela. Então eu tô curiosa pra saber o que vai acontecer com ela agora. Jon Snow voltou para a muralha e enfrentou com seus irmãos da Patrulha da Noite o ataque dos selvagens. E isso resultou na cena mais triste da história para mim, que foi a morte da Ygritte. Aquela última conversa que eles tiveram quando ela estava morrendo me tocou bastante. E é claro que você não sabe nada, Jon Snow seria as últimas palavras da Ygritte. Uma das coisas que eu mais gostei no livro é o encontro do Bran com o Sam lá no Portão Negro. Eu achei muito interessante que esse portão tem o rosto de um velho e chegando lá ele pergunta quem é, e um homem da Patrulha da Noite pode falar uma parte dos seus votos que ele acaba deixando passar pela porta. Então é dessa forma que o Sam ajuda o Bran e companhia a passar pela muralha. Outra coisa interessante é que esse encontro só aconteceu por causa de uma figura misteriosa que o Sam chamava de Mãos Frias. É esse personagem do Mãos Frias que acaba levando o Sam, a Goiva e o filho dela para a muralha após encontrarem eles perdidos depois que eles fugiram da fortaleza do Craster. E esse personagem é muito misterioso até agora. A única coisa que a gente sabe é que ele não pode atravessar a muralha e ele pediu pro Sam encontrar o Bran e companhia para ajudar eles a passar pela muralha, pelo Portão Negro, porque o Mãos Frias estava aguardando por eles do outro lado. Então eu achei isso muito interessante e me deixou muito curiosa para saber sobre a história do Bran, tanto porque a partir dessa metade do livro que eu li, eu acho que só foi um capítulo sobre o Bran, então é só isso que eu tenho por agora, então isso me deixou muito curiosa e mais interessada na história dele. Em relação a Daenerys, a única coisa que eu achei interessante é que aconteceu uma das visões que ela tinha visto lá na Casa dos Imortais, do segundo livro, que é a cena onde ela é erguida por um monte de escravos e chamada de Misha, que significa mãe. Outra coisa que eu gostei foi do Daario Naharis, que apareceu e simplesmente entregou a cabeça dos dois caras que estavam impedindo os planos da Dany, meio que entregando pra ela, dizendo, ó, era esse o problema resolvido, negócio fechado, eu tô aqui ao seu dispor. Outra coisa também é que o Barba Branca revelou ser o Barristan Selmy, e eu não tinha me tocado disso na série de TV, gente. Eu não sabia que ele era aquele cara da guarda real lá, o ousado, e eu só me toquei disso no livro. Eu não tinha entendido isso na série de TV, e no livro eu consegui entender bem essa história dele, por que ele chegou até ela, tudo o que aconteceu com ele, eu consegui entender bem melhor do que na série de TV. E ele acabou contando também pra Dany que era o Jorah que estava mandando as informações sobre ela lá pra Porto Real, e mesmo ele implorando e declarando seu amor pra ela, ela manda ele embora e decide ficar em Meereen governando ali por um tempo. Então é isso, gente. Esse
esse livro tem muitos acontecimentos e eu gostei de todos eles. Esse livro é o meu favorito e eu fiquei muito entusiasmada com a história agora. Então, se você já leu esse livro, me conta aqui embaixo também o que você acha desse livro. Não se esqueçam de clicar em gostei e também se inscrever no canal se você é novo por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!